Olá, muito boa tarde. Iniciando a nossa live de hoje, como prometido, os nossos encontros às quartas-feiras, às 15 horas. E a gente vai cada vez mais falar sobre os temas que interessam o teu processo, o teu trabalho, aquilo que você vem buscando no teu desenvolvimento pessoal ou na tua prática dentro dessa área de desenvolvimento pessoal que cada vez mais tem oferecido recursos, conhecimentos, habilidades, e muitas vezes a gente fica perdido em como lidar com tudo isso, como criar a nossa própria história dentro de um processo, dentro de uma linha de raciocínio, de desenvolvimento, de mindset. E na última semana eu coloquei alguns avisos nas redes sociais. Quem tivesse dúvidas ou quisesse ter a própria dúvida respondida aqui na live que enviasse, eu recebi algumas mensagens, tanto aqui pelo Face, quanto pelo Insta, quanto no e-mail. Então, antes da gente começar a falar um pouco dessas perguntas que chegaram, quero fazer um pedido novamente para você que acompanha aqui a página, que se você tiver uma pergunta, uma dúvida, um compartilhar que você gostaria que fosse tema aqui das nossas lives de quarta-feira, dos nossos encontros, manda aqui para mim, seja aqui pelas mensagens das redes sociais ou pelo e-mail. Você também pode enviar atendimento@cecilialaureano.com.br, que eu vou ter o maior prazer de fazer essas lives dedicadas a essas perguntas, dedicadas a essas dúvidas ou trocas de informações que podem de repente facilitar o teu caminho, facilitar a tua estrada. Então, antes também da gente começar, estou checando aqui pelas redes, gostaria de saber se está todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem. Estou aqui checando. Vão me dizendo, por favor, aqui, como é que tá indo. Se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certo. A imagem tá boa, o som tá bom. Aí a gente vai se ajustando aqui. Deixa eu ajustar aqui também um pouquinho desse lado. Estou aqui no consultório. Então, de novo, boa tarde. Espero que a gente tenha um bom tempo aqui, falando desses temas tão interessantes para cada um de nós. E eu vou começar com uma das perguntas que eu elegi aqui, que eu achei bem interessante, que eu recebi. Cadê aqui? Como trabalhar com a insegurança em consultório? O cliente é altamente inseguro e toda vez que ele toma uma decisão sempre fica aquele sentimento, mas será que isso é certo? Será que não é certo? E a demanda desse cliente que a Michelle, que me mandou esse relato desse cliente dela, gostaria de falar sobre como atuar com as questões de insegurança na pessoa. Eu sempre gosto de olhar para os dois lados, né? Então, quando a gente está falando de um processo terapêutico, tem duas pontas se comunicando: tem o terapeuta, o profissional e a pessoa. O primeiro ponto, quando eu olho para uma questão que o cliente está trazendo ou que vem esse tipo de questionamento, é como é para a pessoa lidar com esse assunto. Quando eu ouço esse relato, quando eu, profissional, escuto o meu cliente, escuto a pessoa que eu estou apoiando, fazer o relato dela, nesse caso o tema é insegurança, perceber que a pessoa está insegura em relação às suas decisões, sempre está voltando no mesmo tema, será que eu estou fazendo certo? Será que isso é bom? Como é que eu recebo isso? Né? Como é que isso me impacta? A minha primeira atitude em relação a isso é resolver a questão do meu cliente, como eu faço ele deixar de ser inseguro, e aí eu parto de um pressuposto que aquilo nele é um problema a ser resolvido, né? E que é minha tarefa resolver isso, ajudar ele a ser seguro. Então eu saio de uma visão que isso é ruim e o bom é o oposto disso. Isso um tipo de mindset, é uma maneira de olhar. Ou quando eu escuto isso que a pessoa traz, ou eu noto aquele comportamento recorrente, porque veja, às vezes o cliente ele chega e fala, olha, eu queria olhar para minha insegurança, eu estou muito inseguro, eu sou inseguro, e ele já traz uma definição
de como ele rotula aquilo que ele está vivendo. E existe outra forma de olhar para isso, que o cliente ele não fala diretamente que ele é inseguro, mas na fala dele ele está sempre dizendo: você concorda que isso é certo? Você acha que eu estou fazendo certo? Você acha que eu devo fazer isso? Olha, eu falei tal coisa, mas depois eu achei que eu não devia ter falado. Eu fiz tal coisa, depois eu achei que não devia ter feito. Eu tomei tal decisão na nossa conversa da semana passada, mas agora eu não sei se é uma boa decisão. E aí você que começa a notar que dentro desse funcionamento existe um sentimento presente de insegurança. Então, tem essas duas maneiras dessa questão se apresentar. Independente da maneira, quando a gente nota o que vem, eu posso adotar o caminho. Isso é ruim, precisa ser resolvido, e como é que, entre aspas, a gente pode tirar essa insegurança daí, essa pessoa ficar segura, ou a gente pode seguir o caminho de o que é que está lá dentro, em funcionamento, que de alguma maneira para essa pessoa parece que a insegurança deixa ela segura. Olha que paradoxo. Ficar curioso com qual é o funcionamento que está dentro daquele indivíduo, dentro daquela pessoa operando, que tem a intenção de deixar aquela pessoa mais segura. Do que aquela insegurança está querendo proteger a pessoa. E aí nessa outra rota, a gente não está partindo da ideia de excluir a insegurança ou tirar a insegurança e substituí-la pela segurança. A gente vai partir de uma ideia de maior curiosidade, de tentar trazer para a consciência daquela pessoa qual é o funcionamento, qual é a estratégia adaptativa que está implícita naquela fala, seja eu sou inseguro, ou seja, nas várias decisões que eu não consigo sustentar, que por algum motivo, dentro daquele funcionamento, isso parece ser a estratégia mais segura. E a gente vai buscar criar um relacionamento dessa pessoa com essa estratégia, para que aquilo se sinta seguro de vir para a consciência e através desse relacionamento, aquele funcionamento possa então encontrar outros caminhos. Então, o primeiro ponto desse processo é como é que o profissional recebe essa queixa, como ele processa essa queixa e qual dessas estradas ele vai seguir. Se ele vai seguir uma estrada de resolução, e essa estrada às vezes tem o peso de eu preciso resolver aquilo para a pessoa, ou fazer ela resolver aquilo de alguma forma. E a outra estrada é como é que eu posso encontrar o que está implícito nessa questão, para que ao trazer para o explícito ou trazer para a consciência, aquilo encontre novas opções, que talvez não seja a segurança necessariamente. A nossa inteligência, ela é múltipla, ela tem muitas saídas. Não é só A e B, preto e branco, certo e errado. Então, nem sempre a solução para a insegurança é a segurança. Né? Então, quando a gente se abre para múltiplas soluções, o nosso sistema, que é altamente inteligente, tem espaço, tem abertura para outras soluções até muito mais interessantes do que essa, que parece óbvia. Então, seguir essas trilhas também pode nos surpreender e, obviamente, vai surpreender a pessoa que nós estamos apoiando de entrar em contato com essa qualidade de inteligência que é capaz de oferecer soluções tão criativas, tão maravilhosas que a gente não é capaz de alcançar só com a nossa mente racional, com a nossa mente consciente, tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado com a parte da insegurança. Vamos para a próxima. É possível trabalhar depressão com a focalização. Talvez vocês estejam me vendo falar algumas vezes aqui, está aqui, né, na nossa página, a questão da focalização. E que raio que é isso, né? O que é focalização? Estou chegando aqui, está saindo tudo direitinho. O que é focalização e como é que ela pode apoiar aí um processo de depressão ou a pessoa estar depressiva. Bom, a focalização ela é uma técnica, ela é uma abordagem
que foi desenvolvida por um filósofo chamado Eugene Gendlin, que se perguntou o que funciona, por que para algumas pessoas o processo de psicoterapia é bem sucedido e para outras pessoas não. Então, ao investigar os processos bem-sucedidos e os não bem-sucedidos, ele descobriu uma habilidade que está presente no processo que leva o processo a ser bem-sucedido ou não. Isso falando bem resumidamente de onde surgiu a focalização, porque quando o Dr. Eugene descobriu essa habilidade, ele resolveu desenvolver a abordagem e o processo para que todas as pessoas pudessem vivenciar isso em seus processos e ser bem-sucedidos nos seus processos terapêuticos, nos seus processos de transformação. E assim ele desenvolveu a focalização. Então, como que a focalização pode ajudar num processo de depressão ou estar depressivo? A focalização, ela nos ensina a entrar em contato com o que a gente sente em relação à questão que a gente está buscando trazer consciência. Entrar em contato com o que é vivenciado, especialmente na nossa senso-percepção, como a gente percebe isso no nosso corpo, como são as sensações em relação àquilo, qual que é o sentimento em relação àquilo, o que está implícito naquela questão que eu ainda não alcanço, que está além das explicações que eu já dou sobre aquilo, que está além das análises que eu já tenho sobre aquilo, que está além do aspecto racional apenas. Ele busca trazer esse sistema como um todo e ao entrar por essa porta, né, como eu sinto, como experimento isso no corpo, essa informação começa a ficar mais clara e é desse lugar que as mudanças são realmente possíveis. Então, num processo de depressão, existe todo um funcionamento na pessoa, que não é só a mente dela, que não é só a sensação de depressão que está presente. Tem um corpo deprimido, tem um funcionamento, tem uma estrutura. E dentro dessa estrutura existem camadas, existem níveis que levam àquele funcionamento externo que recebe esse nome. Então, o que a focalização apoia um processo, seja qual técnica você vai usar para trabalhar com a depressão, mas o que vai realmente apoiar é como a gente consegue ficar curioso de entrar em contato com aquilo que a pessoa sente, para que esses níveis mais profundos ou motivadores ou que levam àquele comportamento podem começar a vir para a consciência e ganhar um novo olhar. Então, o que esse processo vai ajudar na depressão é, em vez de eu olhar para a depressão, eu sou deprimido, a focalização apoiaria como é que eu posso entrar em contato com aquilo em mim que está deprimido e, a partir desse contato, começar a conhecer, começar a desenvolver um relacionamento, uma companhia, para que através desse autoconhecimento, através dessa escuta gentil, através desse acolhimento, aquele processo possa ter espaço para começar a encontrar novos caminhos. Então, associar a qualquer abordagem terapêutica que a pessoa esteja, com esse olhar de perceber como o corpo percebe aquilo, como o corpo pode desenvolver caminhos, estratégias, passos em relação àquilo, pode realmente ser bastante efetivo e trazer muitas respostas e trazer muitas portas para que então aquele corpo comece a se curar. É muito importante a gente lembrar que o nosso corpo tem caminhos de cura, né? O nosso corpo ele é altamente programado para se curar, para se transformar, né? Eu sempre uso o exemplo, se você cortar a sua mão, se você cortar qualquer coisa, né? Tá lá fazendo comida, cortou, você não precisa falar para o seu corpo fechar o corte. Ele já tem a programação, ele já tem o processo. A gente vai o quê? Cuidar, criar o ambiente adequado para esse processo que já está no nosso corpo acontecer. E isso vale para tudo. Não é apenas para os nossos machucados físicos, para os nossos machucados emocionais também. E, infelizmente, nós não aprendemos a fazer isso com as nossas emoções, com os nossos machucados emocionais, com as nossas feridas de alma, com as nossas feridas, inclusive
mentais, de crenças, de funcionamentos limitantes que judiam de nós, os nossos críticos internos, as nossas cobranças severas, a maneira como a gente se trata, a impossibilidade de olhar para a gente com bons olhos, né? A gente é muito bom de falar mal da gente mesmo, que a gente precisa melhorar nisso, que a gente precisa melhorar naquilo, e a gente tem muito pouca vivência de falar, nossa, eu sou muito bom, eu sou ótimo em tal coisa. Isso é visto como a pessoa se acha, a pessoa é vaidosa. Então, como a gente não tem essa habilidade de olhar para a gente com bons olhos e com acolhimento, e de olhar lá para dentro o que precisa de atenção, para as nossas feridas, para as nossas emoções difíceis, a gente não tem esse mindset, a gente não tem esse costume de, se algo machucou, se algo está com dor, eu oferecer o ambiente adequado para que esse processo de autocura que existe no nosso corpo possa atuar, possa fazer o que ele sabe fazer muito bem. A gente tem um sistema imunológico maravilhoso, a gente tem um sistema de defesa maravilhoso, né? Então, como a gente não sabe fazer isso, não viveu, não aprendeu a fazer isso com o nosso mundo interno, a gente não faz isso. Então, ao fazer isso, a gente começa a ficar cada vez mais potente, cada vez mais habilitado, e em especial, se você é um profissional que trabalha com pessoas, né, se você é um terapeuta, se você é um coach, se você é um psicólogo, quanto mais você vive essa qualidade, mais você apoia quem está ali buscando o teu apoio a fazer isso, a dar esse passo em relação ao mundo interno dele, a ser esse terapeuta de si mesmo. Eu tenho uma aluna que fala para mim, que ela adora a frase que eu sempre falo, é onde você for, você vai junto. E ela fala para mim que ela mora distante, lá onde ela mora, ela fala, você estará com você do berço ao túmulo, que seja uma boa companhia. Então, ela já vai para esse radical, né? Então, como é que é esse relacionamento? Né? É bom estar com você mesmo. Então, nós que somos profissionais, que trabalhamos com pessoas, precisamos vivenciar essa qualidade para apoiar aqueles que vêm, estão com essa dificuldade de lidar com as suas emoções, com as suas dores, com as suas sensações, com todo o seu universo interno, para que essa pessoa consiga viver dentro de si mesma numa qualidade, numa coisa boa. Ai, que gostoso estar aqui, que casa boa. Então, espero ter respondido, acho que estendi um pouquinho na resposta, mas espero ter respondido a pergunta. Deixa eu ver agora. A próxima. Tô achando estranho que não tá aparecendo aqui pra mim atualizado. Deixa eu ver aqui. Agora sim, tá aparecendo. Ops. Ops. Aqui está. Pronto. Cecília, como a focalização trabalha com clientes resistentes à mudança? Eu amei essa pergunta, era essa que eu estava procurando. Porque a gente parte do pressuposto, quando a gente usa essa abordagem da focalização, que não existe resistência. Como assim? Então, por exemplo, o cliente não muda aquele comportamento, ele está sempre trazendo a mesma questão. A gente, de novo, pode partir do mindset. Esse cliente é resistente, ele não está comprometido, etc, etc, etc. Ou a gente fica curioso que talvez exista algo nele que ainda não está explícito, que ainda não está consciente, que não esteja querendo aquela mudança. E para aquela parte, para aquele algo que não está querendo aquela mudança, existe uma boa razão. Então, aí a gente começa a perceber que dentro da pessoa existe uma guerra. Algo nela fala e quer aquela mudança, e algo nela não. E como o algo que não está muito consciente, a pessoa até está tentando, ela até se compromete, fala, não, agora eu vou fazer de tal jeito. E aí quando ela vai ver, ela já não está fazendo, e aí ela fica angustiada, e aí entra quem? O crítico interno. Vai lá e dá uma surra na pessoa de, onde já se viu, você está fazendo isso de novo, você já tinha se comprometido que você não ia mais fazer tal coisa, que você não ia mais agir dessa maneira, enfim.
dentro da pessoa é uma verdadeira guerra. Se a gente, como profissional, ainda olha para essa pessoa e fala, isso aí é resistente, uau, aí a guerra vai para níveis muito dolorosos para a pessoa. Então, o que é importante quando a gente vê que parece ter carinha de resistência? O que será que está acontecendo lá dentro, que talvez dentro daquele sistema que tem várias partes funcionando, né, vários euzinhos lá dentro, não quer aquilo? E a gente vai ficar curioso. Sem julgamento ou sem se apegar à visão de que a decisão de mudança é a única possível. Vamos tentar trazer um exemplo para isso. A pessoa sempre está gritando com o esposo. E ela tenta e ela traz essa queixa para o consultório, para a terapia, para o processo que ela está fazendo. E ela fala, eu já sei que isso tem a ver com tal coisa, eu cresci num lar assim, estou percebendo toda uma vivência no meu histórico que traz esse comportamento, mas eu não estou conseguindo mudar isso. E aí você usa os teus processos, as tuas estratégias, a pessoa vai tendo clareza e realmente eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. E aí daqui a pouco gritou de novo. E aí daqui a pouco brigou de novo. Aí ela volta acabada, com aquela ressaca emocional, puxa, fiz de novo. E aquilo vai se perpetuando. Então, quando a gente olha para isso, a gente primeiro precisa ter muita empatia com o esforço que ela está fazendo. Que ela está realmente querendo mudar. E algo nela não quer a mudança. Algo lá dentro acredita que se talvez ela deixar de agir daquela forma, algo pior pode acontecer. E esse que não quer não é consciente. Então a gente vai abrindo espaço para ir trazendo essa consciência e a partir de todas as partes da mesa, a gente conseguir criar o ambiente para que uma resolução possa aparecer e o sistema dela encontre um caminho que seja possível para ela poder, de repente, se posicionar no relacionamento dela, colocar como ela se sente, como ele se sente, né? Enfim, quem que está gritando, de uma outra maneira que talvez não seja possível ainda para essa pessoa, porque esse algo acredita que isso pode ser perigoso. Então, é através dessas curiosidades que a gente vai podendo trazer isso para a consciência, que a gente vai podendo trazer isso para caminhos possíveis. E fica mais fácil do que se a gente parte de um pressuposto de resistência, porque aí fica a pessoa, lá dentro da pessoa puxando do lado, a gente profissional puxando do outro e o nível de tensão lá em cima. E a gente sempre quer criar o quê? Fluxo. Né? A gente quer criar espaço para que essa sabedoria que existe no nosso funcionamento possa atuar. Quanto mais tensão, quanto mais briga interna, quanto mais paralisia, menos possibilidade dessa inteligência sistêmica encontrar resoluções e saídas. Né? Então é isso que a gente vai buscar sempre com o nosso cliente, com a pessoa que a gente está apoiando. E em relação ao coach, por exemplo, não é incomum quem trabalha com coach, né? Você geralmente tem um processo aí de 10 sessões, 15 sessões, 5 sessões, e aí a pessoa tem tarefas e ela volta sem ter feito a tarefa. E você fala, não é possível, a última sessão foi boa, ela mesmo que colocou a tarefa, o que acontece? Então, uma coisa que a focalização ajuda muito no processo de coach é o que será que dentro da pessoa está atuando para que ela não faça a tarefa. Algumas pessoas chamam isso de quê? Qual que é a palavra conhecida? Autossabotagem. Eu, Cecília, e é só a maneira como eu entendo, eu não gosto muito dessa visão, por quê? Se a gente parte do pressuposto que tem alguém lá dentro de nós prontinho para nos sabotar, qual é a sensação de morar dentro da gente? Se você acredita que tem alguém ali prontinho para te pegar, como é se relacionar com esse mundo interno? Então essa sensação ela é muito tensa. Tudo em nós quer nos ajudar, por mais estranho que pareça. Então, em vez da gente olhar para isso como autossabotagem, a gente pode olhar para isso como o que será? Ficar bem curioso. Sair de qualquer julgamento e qualquer pressuposição. O antídoto para o julgamento é a curiosidade. O que será
que está lá dentro que talvez não queira isso. Então, na próxima sessão, ele não traz a tarefa. E a gente pode falar assim, uau, que demais! Hoje é a oportunidade da gente conhecer dentro do seu funcionamento o que em você talvez não esteja participando desse projeto. E a gente pode então começar a levar atenção. Faz sentido a gente dizer que talvez exista, parece que tem alguém lá dentro que não quer participar. E é muito comum a pessoa falar, não é que você está falando? Parece que tem uma vozinha aqui, tem uma sensação aqui. E aí, uau, a gente vai primeiro cuidar disso. E aí o processo muito provavelmente vai voltar a andar e a pessoa vai ficar super feliz porque ela encontrou um lugar de acolhimento, de apoio, onde ela pôde ouvir essa parte também. Então a focalização com coach é muito bacana porque a focalização vai nos ensinar a entrar em contato com esse mundo interno e essa fala que não é muito clara, para que então outros passos possam vir, outros passos possam acontecer. Então, são falando né, de dois processos, processo mais terapêutico, processo de coach, eu acredito que isso vai ajudar muito. Deixa eu olhar aqui e pegar a próxima pergunta. Vai atualizando. Aqui está você. Estar preparado para escutar o cliente sem julgamento? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Se a pessoa puder esclarecer aqui nos comentários para mim. Seria como estar preparado? Será que é essa a dúvida? Como estar preparado para ouvir sem julgamento? Eu vou entender que é isso a pergunta. Como estar preparado para ouvir sem julgamento? É muito legal essa pergunta. Porque eu acho interessante assim, algumas coisas a gente ouve, que são até um pouco jargões, né, da nossa área. Toda área tem, né, seus jargões, a gente também tem os nossos. Você precisa ouvir sem julgamento, né? Ok, como eu faço isso? Eu acredito nisso. Eu escuto isso e falo, é verdade, eu preciso ouvir sem julgar. Como fazer isso? Porque a gente tem um funcionamento, né, nós seres humanos, que a todo tempo a gente está julgando tudo. E quando eu estou falando julgando, eu não estou dizendo criticando. Então vamos fazer uma distinção aqui. Julgamento e crítica. A gente associa as duas palavras como se ela fosse uma coisa só. Toda vez que eu estou julgando, eu estou criticando. No sentido negativo da coisa, né? Botando para baixo, dizendo que é errado. Eu estou me sentindo julgado. Tem um peso a palavra julgar, né? Então, quando a gente fala julgar, eu olho para algo e eu tenho uma opinião em relação àquilo. Tem um rótulo em relação àquilo. Tem uma coisa que é automática. Gosto, não gosto, certo, errado. Você está andando na rua, vê uma pessoa fazendo alguma coisa, você já tem um, nossa, que isso, que aquilo. Isso é muito automático. Né? Tem algumas pesquisas que falam que leva, acho que 3 segundos para você entrar em contato com alguma coisa e ter uma opinião, seja uma pessoa, um evento, uma coisa. Está numa loja, olha uma roupa e fala, nossa, que linda. Isso é um julgamento. Esse linda é um rótulo, né? E isso é muito automático. E tem um professor meu que eu amo, que é o Calis, que é meu professor de respiração consciente. E numa das aulas que eu tive com ele, quando eu fiz minha formação de renascimento alguns anos atrás, ele falou uma coisa que eu guardo para mim até hoje. O problema não é o primeiro olhar que traz esse, nossa, olhei para uma roupa, que linda, ou olhei para uma situação, nossa, que situação, que situação feia, ou qualquer coisa assim, você tem esse automático. O problema é, primeiro, quando a gente se apega a ele e a gente continua. Então, essa pessoa fez tal coisa, essa coisa é errada. E é errada por quê? E essa pessoa deve estar fazendo isso por causa daquilo. E você continua nessa conversa. E aí vai virando esses julgamentos que impede a gente de poder se relacionar com as situações com um pouquinho mais de isenção. Mas voltando, então, como eu faço isso? Tem um exercício muito interessante que é quando você pode pegar um objeto, alguém te dá um objeto na sua mão, vou pegar um aqui, alguém colocou um objeto na sua mão, e você bota assim, mas você já viu o que é, e você fala, caneta.
Esse aqui é o julgamento, é a opinião, isso aqui é uma caneta. Ou se você está de olhos fechados, a pessoa colocou um objeto na sua mão e você fala, ela parece que é algo de plástico, é fino, é duro, tem uma pontinha, e aí você vai explorando. E aí você vai ficando curioso, o que será isso que está na sua mão? E deixa de lado o rótulo caneta. Isso é um super treino de como a gente vai explorando uma situação sem fechar um rótulo imediatamente. E para a gente fazer isso, quando a gente ouve, então a pessoa trouxe a questão dela, em vez da gente já é caneta, ou isso quer dizer isso, o que a pessoa está dizendo é isso, é como se a gente pegasse aquilo e fosse tateando. Então ela está me dizendo isso tem essa característica, ela fala disso, a gente vai meio que degustando, a gente vai ficando curioso e ajudando a pessoa a ficar curiosa e abrindo mão do rótulo é caneta, ou abrindo mão do rótulo é isso. Porque quando a gente vai com esse tato, quando a gente vai desmembrando, a gente vai esmiuçando a questão, ela vai se abrindo e vai se revelando. Então, o problema não é a gente ter uma primeira opinião, é caneta. O problema é a gente ficar só nela. Então, a gente, tem essa primeira visão. Como é que eu me mantenho curioso? Abro mão dessa primeira opinião, desse primeiro julgamento e vou para esse deixa eu sentir. Deixa eu... isso aqui é o quê? É como se a gente estivesse degustando, né? Sabe aquelas aulas que a gente tem um montão de sorvete, a gente também decide, a gente vai... não. Esse aqui. A gente vai nesse... degustar a palavra que eu queria lembrar. Degustando, e aí você fala, é isso. Atrás desse é isso que vem de uma experiência interna que a gente está atrás. Porque quando a gente encontra esse é isso, que vem de uma vivência, de um relacionamento com a experiência daquela questão que nós estamos vivendo, levando ela para além do que eu penso sobre ela, que o mistério se revela e a mágica acontece. Então, seja em qualquer processo de desenvolvimento pessoal dentro da tua técnica, ou se você quer cada vez mais se desenvolver como ser humano, é através dessa atitude, desse degustar, dessa abertura, que a gente vai revelando passo a passo, nível por nível, aquelas questões em nós, ou que aquelas pessoas com quem a gente trabalha trazem para nós, tá certo? Então, deixa eu checar aqui, o que mais tem? Vamos para a nossa última de hoje. Lembrando que toda quarta-feira, esse horário, estarei por aqui. Está até aí agendado na página. Você pode mandar perguntas e a gente vai sempre trabalhar nessas questões para apoiar você da melhor forma possível. Aqui, vou pegar a última. Ops. Aqui. Então, para a última de hoje, a focalização é um método que reforça o processo de autocura interior? Sim! E para isso ficar claro, a focalização, ela parte do pressuposto que a cura é um processo em nós. A vida, ela está sempre pronta para seguir adiante, sempre existe um próximo passo em nós, seja numa decisão, seja acordar e como é que eu vou me colocar no dia de hoje, seja numa doença, né? Seja num desafio que a gente está passando, seja ele emocional ou físico ou mental. A vida, ela está sempre buscando esse novo passo, esse ir adiante, essa próxima etapa, né? A gente sempre está em desenvolvimento e crescimento. Então, o que a gente faz com essa prática é aprender a entrar em contato com esse próximo passo para permitir que ele aconteça, para apoiar
essa inteligência, essa sabedoria que nos sustenta, que rege a nossa vida. Tem tanta coisa acontecendo em cada um de nós agora, sem que a gente precise pensar um minuto sobre isso. As nossas células estão morrendo e nascendo, a nossa respiração está acontecendo, nosso sangue está circulando, nosso sistema imunológico está lá cuidando de tudo. É tanta coisa em nós acontecendo. E a gente tem uma ilusão de controle que tudo parece acontecer aqui nessa telinha, nessa ideia de 3 dimensões que a gente acha que controla tudo. Que a focalização nos convida a fazer essa pausa para sentir lá dentro e permitir que o nosso corpo, que a nossa inteligência sistêmica, a nossa inteligência perceptiva possa nos guiar de uma maneira mais sábia, mais completa, mais plena, mais presente. E sim, a autocura faz parte de todo esse processo, porque se curar faz parte do nosso corpo, né? Por mais que a gente possa, muitas coisas precisam, né, do apoio de um remédio, de um antibiótico, enfim, de um apoio externo, mesmo assim, aqui, quando a gente faz o processo, a gente toma um remédio, mas quem vai trabalhar com aquilo lá dentro é toda essa inteligência, todo esse sistema de cura que o nosso corpo tem, né? Por isso que às vezes a gente ouve histórias, né, de tratamento que foi bem sucedido numa pessoa e não foi em outra. São sistemas diferentes recebendo o mesmo tipo de medicação e ainda assim a reação pode ser diferente, né? Então, a cura é um mistério, né? Acho que tem muitos filmes, muitos documentários, muitos estudos hoje bem interessantes sobre isso. Tem um que acabou de sair agora no Netflix, que é Heal, de cura, H-E-A-L, Heal, assim que pronuncia, meio um L aqui assim. Muito interessante de uma pessoa que quis buscar, né, como pessoas que conseguiram se curar de coisas consideradas incuráveis e outras não, quais as diferenças de atitude, o quanto a ciência vem olhando para isso e o quanto ainda é um mistério, porque ela está muito além do que a gente é capaz, às vezes, de dar conta apenas racionalmente. E a focalização apoia a gente cada vez mais estar aliados com todo esse funcionamento inteligente, amoroso, cheio de vida que cada um de nós carrega. Então, aprender a entrar em contato com esse mundo interno, ouvir nosso corpo, ouvir essa sabedoria, fazer companhia porque está doendo, né? Mergulhar, voltar e estar cada vez mais presente é que faz com que seja muito bom morar, habitar aí dentro de você mora, onde você habita. Tá certo? Então, encerrando a nossa live de hoje, que foi muito legal. Obrigada para as pessoas que me mandaram perguntas. Vou reforçar o meu convite para você. Às quartas-feiras, às 15 horas, eu estarei aqui com as nossas lives. Né? Esse horário foi escolhido a dedo, através de pesquisa, com os meus alunos, com os colegas terapeutas, com as pessoas que me acompanham, como um horário bom e disponível para a gente poder ter esse bate-papo. E o meu convite para você é: envia a tua pergunta, envia a tua dúvida ou o tema que você gostaria de me ver aqui falando, apoiando, a gente podendo conversar, a gente podendo trocar, apoiar você. E você pode mandar, seja aqui pelos comentários, seja pelas mensagens nas redes sociais ou pelo meu e-mail, atendimento@cecilialaureano.com.br, e eu vou ficar muito feliz em trazer esses temas para vocês às tardes das quartas-feiras, às 15 horas. Então, semana que vem estarei de volta. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje e até a semana que vem.